Vamos meditar na mensagem com o tema A Influência de uma Mãe. Eu quero considerar com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 3 e o verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente, construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Baseado nesse texto, vamos nos colocar de joelhos e faremos uma oração. Deus, em nome de Jesus, queremos te dar graça por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. E neste momento queremos entregar a vida da tua filha que está à frente desse trabalho. Vem, Senhor, usar a boca da tua serva, que ela possa trazer uma mensagem simples e direta para os nossos corações e que possamos sair daqui regozijando com tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Agora todos podem ocupar os vossos lugares. Um bom dia para todos. Espero que todos sintam-se bem, né? Estar na presença do Senhor e que possamos estar com os corações abertos, né? Para receber a mensagem. Orem em vossos corações durante a mensagem para que eu seja apenas um vaso nas mãos do Senhor. Bom, hoje nós, como já foi falado, né? A influência de uma mãe, quão necessária será? Nós falamos tanto de influência, mas será que realmente sabemos o real sentido de influência? O que seria influência? Influência é a ação física sobre alguém ou algo que solicita modificações, certo? Aí, como nós estamos falando de mãe, influência de mãe sobre os filhos, eu vou traduzir, né, para a nossa linguagem, que diz: a mãe, ela tem um grande poder em modelar o caráter dos filhos, né? Na tradução do que significa influência. Deu para vocês entender? Então, hoje nós vamos ver dois exemplos claros de mães que influenciaram a vida de seus filhos e que tiveram êxito e fracasso. Eu vou começar com a história de Ana, que todos conhecem muito bem, que às vezes vocês podem até dizer: Ana de novo, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E quanto mais nós estudamos, nós tiramos lições muito especiais em cada passagem que nós estudamos e reestudamos. Vamos ver o exemplo de Ana? Eu quero considerar com os irmãos 1 Samuel. Eu vou ler aqui 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Diz assim: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Eu quero destacar alguns pontos importantes nesse texto, né, nesse verso que nós acabamos de ler, e quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque são lições preciosas para as nossas vidas. Ana, ela fez um voto ao Senhor. E se nós vermos no decorrer da lição, Ana, ela cumpriu o voto que ela prometeu ao Senhor. Ela pediu ao Senhor um filho. Se Deus lhe desse, ela devolveria, né, para que servisse ao Senhor por toda a vida. E assim o fez. Deus honrou, né, a sua oração, respondeu a sua oração, e ela honrou o compromisso que ela fez ao Senhor. Ela entregou o seu filho para que servisse ao Senhor no templo. Ana, ela foi firme. Ana, ela pediu e ela sustentou aquilo que ela havia dito ao Senhor que faria. Ela disse que entregaria. Agora imaginemos, Ana não tinha filhos, ela sofria nas mãos de Penina, né, que era outra esposa de Eucana. Por ela não ter filhos, ela era zombada. E aí ela se derrama aos pés do Senhor, pede a Deus misericórdia, pede a Deus uma solução. Deus dá e ela agora entrega o seu filho ao Senhor, né? Para que fosse servir lá no templo. Lá ela morava em Ramá e era em Siló que se oferecia sacrifício. Elas tinham que fazer viagem anualmente
para oferecer sacrifício ao Senhor. E durava em média de 1 a 2 dias a viagem a pé que Ana fazia para ir adorar o Senhor. Mas Ana, ela foi firme naquilo que ela prometeu ao Senhor. Ela disse: Senhor, se me deres, te entregarei o meu filho. E assim ela fez. Aí agora eu vou fazendo uma reflexão do que Ana fez para o que nós devemos fazer. E hoje nós, mães, temos tido firmeza ao falarmos com os nossos filhos ou ao fazer algum voto, tanto para com Deus como para com o nosso próximo? Estamos passando isso para os nossos filhos, que devemos ser firmes naquilo que falamos, que devemos cumprir com aquilo que falamos, que prometemos. Temos passado isso? Ana, em meio àquela dificuldade, né? Porque era difícil a situação de Ana, querer tanto, desejar tanto um filho e agora ter que deixar seu filho, não mais, né, ter que criá-lo, estar próximo todos os dias do seu filho. E aí, que dificuldade, né? Que difícil, quão difícil foi para Ana. Mas mesmo assim ela cumpriu. Você vê quão importante é a promessa. Ela cumpriu aquilo que ela prometeu ao Senhor. E aí nós temos deixado esse exemplo para os nossos filhos, né? De cumprirmos o que prometemos. Muitas vezes nós prometemos para os nossos filhos: se você não fizer isso, você não vai ganhar aquilo. Mas aí o filho não faz, a gente vai lá e dá aquilo que a gente disse que não daria. Estamos mostrando para eles firmeza naquilo que nós falamos, naquilo que nós estamos prometendo? E Ana, ela foi firme, ela prometeu, mesmo numa situação difícil, ela cumpriu. Ana foi firme no que ela prometeu ao Senhor. Ana, ela foi confiante e alegre. Aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, o verso 1 e 2, diz assim, Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ana recebe, né, de Deus a bênção, e mesmo em ter que devolver o seu filho, né, para ser criado por outras pessoas lá no templo, mas ela estava alegre. Ela estava feliz, ela estava confiante. Por quê? Porque em meio à dificuldade, Ana, ela confiava em Deus. Ela demonstrava para todos, em especial para Samuel, que ela confiava no Deus que ela servia. Por isso que ela estava alegre, mesmo sabendo que ia ficar longe do seu filho, mas ela estava alegre, porque ela confiava no Todo-Poderoso. E agora trazendo para nós estamos passando essa confiança do nosso Deus para os nossos filhos? Será que em meio às dificuldades temos dito para os nossos filhos: Deus, Ele proverá, né, como Abraão falou para Isaac? Será que quando estamos passando por dificuldades, choramos, nos desesperamos, e os nossos filhos estão nos observando e dizendo muitas vezes: será que o Deus que minha mãe serve vai ter poder o suficiente para tirar ela dessa situação? Como temos passado a nossa confiança para os nossos filhos, nossa confiança em Deus para os nossos filhos? Como estamos tendo a nossa atitude, né, de amar, de mostrar confiança a Deus, de Deus para os nossos filhos? Como eu disse, de Ramá até Siló era de 1 a 2 dias a pé, e mesmo assim Ana, ela fazia esse processo, né, todos os anos. Ela ia para fazer sacrifício ao Senhor e ali rever o seu filho, que poderia estar ao seu lado, como é o dever de toda mãe ter seu filho ao seu lado. Mas Ana, ela fez o contrário, ela ofereceu para que aquele menino servisse ao Senhor. E ela mostrou fidelidade a Deus, confiança a Deus, e mostrou a Samuel, né? Provou para Samuel quão é bom confiar no Senhor. Eu quero destacar uma coisa muito importante, né? Que Ana, ela foi uma mulher de fé. Ela ouvia as provocações de Penina e ela não se deixava levar. Ela poderia ter voltado, né, quando Penina estava pirraçando ela, e deixado de oferecer sacrifício a Deus lá em Siló, mas ela não fez. Quando ela estava lá orando a Deus, clamando por uma solução para o seu problema, ela poderia, né, ter desistido quando o Eli, o sacerdote, chegou e disse: por que está embriagada diante do Senhor? E fez acusações sem mesmo chegar para saber o porquê que ela estava naquela situação. Já foi logo acusando. Ela poderia ter se entristecido, né, e perdido talvez a fé, desanimado e até mais
não ter oferecido sacrifício ao Senhor, mas ela não fez. Em meio a todas essas situações, ela permaneceu firme, fiel ao Senhor, mostrando fé. E isso, com certeza, né, ela mais tarde passou para Samuel, porque uma mulher de fé, ela passa isso para os seus filhos, né? Ela mostra confiança e vai no dia a dia fazendo com que seus filhos cresçam nessa mesma fé. Só que tem algo importante que Ana, ela fez. Eu quero destacar com os irmãos em 1 Samuel 2, o verso 19, 2,19 de 1 Samuel. 2,19 de 1 Samuel diz assim: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eu quero destacar isso aqui que o Espírito de Profecia fala. Ana, ela fazia, né, uma túnica para Samuel e todo ano ela levava. Só que tem algo muito interessante nisso. O Espírito de Profecia fala referente o que acontecia enquanto Ana estava ali tecendo o casaco para o seu filho. Diz, o Espírito de Profecia fala que Ana, e cada tecido, né, cada vez que ela tecia a linha no casaco que ela fazia para Samuel, ela orava ao Senhor. Era uma oração que ela fazia em prol do seu filho ao Senhor. E ali Deus, ele abençoou a Samuel através da oração de sua mãe, que é a mãe de Samuel. Então, Deus honrou a oração de Ana, através das suas orações. Ana, ela passava todos esses pontos para Samuel. Ela passava pontos importantes que muitas vezes a gente deixa passar por alto, né? Nós não passamos para os nossos filhos quão importante é estar na presença de Deus ou demonstrar isso através de fé, como Ana fazia, né? Ana cumpriu o que ela prometeu ao Senhor. Ana estava ali em oração, estava todos os anos ali, junto com Samuel, estava sempre aconselhando, sempre ajudando, sempre dando ânimo para que ele prosseguisse. Mas, e o que resultou disso tudo? Isso tudo que Ana fez. O que resultou? Valeu a pena esse sacrifício que Ana fez em prol do seu filho? Será que valeu a pena? Lá em 1 Samuel 2,18 diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Então vocês prestaram atenção o que é que Samuel era? Samuel era o quê? Sacerdote. Ele ministrava diante do Senhor quando era menino ainda. Então, será que valeu ou não a influência dessa mãe para com o seu filho? Ele estava ali na presença do Senhor, né? Estava ministrando diante do Senhor. E Samuel, ainda no capítulo 7, ele também tinha outro ofício, que com certeza resultou da influência de sua mãe. 7, o verso 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O verso 15. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. O que é que Samuel era também? Samuel era juiz também. Além de sacerdote, Samuel era juiz. Então Samuel, ele tinha um papel, ele fez um papel muito importante lá em Israel. E a mãe dele teve grande influência. Porque se ela desistisse de entregar o seu filho, né, porque naquele tempo o pai também teve um papel fundamental, porque ele consentiu, né? Porque se naquele tempo, se a mãe fizesse um voto e o marido não consentisse, podia ser desfeito. Mas ele não, ele estava ali ao lado dela, tanto que ele disse: você pode ficar até o bebê desmamar, mas você tão somente cumpra o que você prometeu ao Senhor. Isso são palavras de Eucana. Então são coisas fundamentais. Se ela tivesse desistido, talvez a vida de Samuel não tivesse tido o rumo que teve. Capítulo 3, verso 20 e 21. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra se manifestava ali a Samuel. Samuel era o que também?
profeta. Então ele tinha tripla função. Então Samuel, a mãe de Samuel, fez algo muito importante na vida de Samuel, ajudou, né, bastante a Samuel ser quem ele foi. Então a influência sobre Ana, ela foi positiva. Aí a gente, né, para pensar, e eu? Que tenho eu feito para influenciar os meus filhos a permanecerem firmes ao Senhor, né? Diante do Senhor. Eu quero destacar alguém agora, outra história, sobre Rebeca e sua influência. Rebeca, todos conhecem, né? A mãe de Jacó. Ela também teve uma influência sobre a vida de Jacó. E agora vamos ver se a influência que ela teve, né, que ela passou, foi influência positiva como a de Ana. Eu quero ler com os irmãos Gênesis 25, 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Nós já vamos tirar por aí, né? A mãe, por mais que ela tenha 2, 3 filhos, por mais que ela tenha preferência por algum, ela não deve mostrar jamais que tem preferência por algum. E aí, não se deve mostrar preferência para o seu filho, em prol de um e do outro não. Então, Rebeca, ela mostrava essa preferência por seu filho, Jacó. Na verdade, enciumou também a Esaú. Ela mostrou insensatez, prudência, loucura, né, da parte dela, e isso refletiu na vida de Jacó. Sabe por que refletiu na vida de Jacó? Porque Jacó, quando teve os filhos dele, ele teve preferência ou não? Ele teve ou não preferência? Ele teve preferência também. Você vê que já refletiu, né, na vida dele, porque a mãe tinha preferência. Quando Jacó teve seus filhos, ele também teve preferência pelos seus filhos. Então isso é uma grande loucura, uma grande insensatez. Ela foi também descuidada, imprudente, quando Isaac chamou, né, Esaú para que ele lhe trouxesse uma caça para que ele abençoasse a Esaú. E ela estava ali o quê? Ouvindo a conversa e já fazendo o quê? Tramando o que fazer para que Jacó recebesse a bênção. Ela foi imprudente. Eu quero considerar os versículos 27 de Gênesis, o verso 6 e 7. E o interessante é que ela passou essa imprudência para Jacó. Traze a caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Aqui ela já elaborando um plano. Ela ouviu a conversa, né? Passou para Jacó dizendo, eu escutei teu pai dizendo para Esaú caçar, trazer a caça e eu abençoarei a ele. Agora vai lá você, traz um cabrito e ali eu farei uma comida saborosa como ele gosta e ele vai te abençoar no lugar de Esaú. E aí foi o que aconteceu. Jacó, no início, o Espírito de Profecia diz que Jacó ele não queria, mas a influência da mãe ela foi tão grande que ele concordou. Jacó, a princípio, não desejava praticar esse engano, mas finalmente consentiu com os planos de sua mãe. Rebeca tinha conhecimento da parcialidade de Isaac para com Esaú e estava convencida de que argumentos não mudariam seu propósito. Em vez de confiar em Deus, o ordenador dos eventos manifestou falta de fé, persuadindo Jacó a ludibriar seu pai. Nisso, o procedimento de Jacó não foi aprovado por Deus. Rebeca e Jacó deviam ter esperado que Deus executasse seus propósitos à sua própria maneira e em seu próprio tempo, em vez de procurar cumprir os eventos preditos com a ajuda do engano. A mãe de Jacó, ela foi imprudente, né? E ela passou isso para Jacó. Ela planejou uma fraude. O que seria uma fraude? Qualquer ato ardiloso, enganoso e de má fé. Foi o que ela fez. Ela tentou enganar, ou enganou, né, a Isaac, fazendo com que Jacó se passasse por Esaú. Você vê quão grande é a influência das mães sobre os filhos. Ele não queria de início, mas ele cedeu à influência da mãe. Ele cedeu ao plano da mãe. Então ela planejou uma fraude e ele assim
compactuou com ela. Então, ela praticamente ensinou para seu filho o seguinte, ela fazendo isso, se você quiser algo que você não está conseguindo, pode enganar as pessoas para que você consiga. Se nós lermos a mensagem, é isso que a mensagem está dizendo. Quando ela faz uma fraude, engana, ela está passando isso para seu filho. Você pode, se você não está conseguindo da forma correta, pode fazer da forma errada que você vai conseguir. Foi isso que ela passou para o filho dela. E isso não é uma boa influência, não é o que se deve passar para os filhos. Ou seja, desonestidade foi o que a mãe de Jacó passou para ele. E o que resultou disso? O que foi que aconteceu com Jacó? Aí a gente vê assim, o final da história de Jacó foi boa, não foi? Mas vamos ver o decorrer da história de Jacó. O que aconteceu com a história de Jacó? Jacó, primeiro ele foi, Esaú enraiveceu, ficou com raiva, para a palavra sair correta, e aí queria fazer o quê? Matar o seu próprio irmão. Aí já começou com a desunião dentro de casa, dentro do lar, por causa da mãe. Se ela não tivesse planejado, se ela tivesse acreditado, confiado nos planos de Deus, tudo ocorreria segundo e como Deus quisesse e daria tudo certo. Mas ela foi tentar dar um jeitinho, o famoso jeitinho que os brasileiros têm para dar e não espera na providência de Deus, foi o que ela fez. E aí começou tudo errado. Esaú ficou com raiva de Jacó e agora prometeu matá-lo. Queria matar agora Jacó. E Jacó teve que fugir. Foi para um lugar longe. E ali agora sua mãe, que tanto amava Jacó, teve que ficar separada do filho que tanto amava. Olha, nós vamos ver que as coisas que começam errada, elas terminam errada. A não ser que a mão de Deus haja como agiu na vida de Jacó. Então, o que aconteceu? Ela teve que se separar do seu filho foi para longe. E conta o relato que quando Jacó voltou, Isaac ainda estava vivo. Só que a mãe de Jacó não estava mais. Então, ela não mais viu seu filho. Separou dali para não mais se juntarem. Só na eternidade, se Deus o sabe. Então, você vê como as coisas erradas acontecem. Teve a separação entre mãe e filho que tanto se amavam. Rebeca, ela arrependeu-se amargamente do conselho errado que havia dado a Jacó, pois isto significou sua separação dela para sempre. Ele foi compelido a fugir para salvar a vida da ira de Esaú, e sua mãe nunca mais voltou a ver-lhe o rosto. Isaac viveu muitos anos depois de ter abençoado a Jacó, e ficou convencido pela conduta de Esaú e Jacó, que a bênção certamente pertencia a Jacó. Jacó não foi feliz em seus casamentos, embora suas esposas fossem irmãs. Mais um detalhe, Jacó casou com as duas irmãs, tiveram ainda concubinas, e mesmo assim não eram felizes, Por quê? Porque as esposas tinham ciúmes, quem não teria, dividir o esposo, elas brigavam enciumadas, até trocavam, noites por coisas. Então, Jacó, ele foi enganado pelo seu tio. Lembra? Nós estudamos uma lição que diz assim, a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Então, Jacó, ele enganou, e quando ele chegou lá, que ele queria casar com Raquel, aí o pai foi lá e fez o quê? Deu Lia. Não foi assim a história? Então, ele foi enganado. E aí, não foi feliz no casamento devido a isso. Trouxe tantas consequências amargas, Aí tiveram os filhos, que nós vemos a sequência, que mais tarde o filho amado dele foi vendido, ele teve que chorar a morte do filho vivo, que José estava vivo, e ele chorou porque achava que José estava morto. E o filho que ele tanto amava teve que separar-se do seu pai. Vocês ouviram essa história antes? Sim, Então, ele separou da sua mãe que tanto amava, e agora José separou de seu pai, Jacó. Então, você vê que aquilo acontece, Quando nós fazemos algo errado, o desenrolar da história, quando Deus coloca a mão, tudo vira bênção, mas nós pagamos as consequências. Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências, elas são inevitáveis. Nós temos que pagar elas. Passar por todas as consequências.
Então, Jacó, ele sofreu, né, apesar que a mãe não estava mais, mas ele sofreu a consequência dos erros do passado. Por causa da falha do início, toda uma geração sofreu as consequências. Então, nós, como mães, nós temos que estar em mente o que temos passado para os nossos filhos. Qual a influência que estamos passando? São influências boas? São influências ruins? O que temos ensinado para os nossos filhos? Temos nos preocupado com a salvação dos nossos filhos? Temos passado para eles quão bom é amar a Deus sobre todas as coisas? Quão bom é servir ao Senhor? Estamos passando isso com exemplo? Porque muitas vezes falamos, mas as nossas atitudes não mostram o que estamos falando. E os nossos filhos, eles observam o nosso procedimento. Há alguns dias atrás, minha filha, né, eu falei com Deus e disse assim, eu quero mudar esse jeito de eu falar alto, eu quero falar manso, eu quero falar brando. Porque esse é o meu desejo, quem me conhece, né, há muito tempo eu falo sobre isso aqui. Esse é o meu desejo. E aí eu conversei com Deus e disse, eu vou estar praticando no meu dia a dia. Aí 2 dias fazendo, com 2 dias fazendo, a Amanda disse, mãe, por que a senhora está assim diferente? Eu, diferente como? Assim, falando meio assim, manso, baixinho. Aí eu disse assim, glória a Deus, né? Os nossos filhos, eles nos observam. Só que talvez eu tenha voltado um pouquinho de novo, mas Deus, ele seja honrado porque eu estou tentando, né? E aí, os nossos filhos nos observam, são nas pequenas coisas que eles nos observam. Então, devemos estar atentos quanto ao que nós fazemos, para que eles possam, assim, pegar o que é bom. O que é ruim, nós não deixarmos transparecer. A influência de uma mãe pode trazer bênção ou maldição para a vida de um filho. É importante nos preocuparmos quais valores passamos para eles. Estamos nos preocupando em ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas, a serem honestos em todos os aspectos da vida, amizade, trabalho, escola, brincadeira. Eu tenho a preocupação, pela graça de Deus, de quando eu estou brincando com os meninos, eu digo assim, tem que ser honesto até na brincadeira. Se for algo que não pode ver, não veja, né? Porque às vezes a gente brinca aquele de achar, né, os pares, aquele jogo da memória. E aí, às vezes, tem um que quer ver, né, onde é que está a peça igual. E aí eu digo, tem que ser honesto até na brincadeira. Então, nós temos que passar isso para os nossos filhos, porque numa desonestidade vai formando caráter. Então, desde as brincadeiras até coisas mais sérias, devemos mostrar para as crianças que devem ser honestos, né, na escola, né? Muitas vezes as crianças têm a mania de querer pescar. Eu mesmo já dei muitos conselhos para minha filha, porque pesca não é certo, é errado. Então isso devemos passar para os nossos filhos, porque isso forma o caráter, são desonestidades. Então, trabalho entre amigos, estamos sendo honestos? Ao falarem sempre a verdade, mesmo que isso tenha que ser pago um grande preço. Né? Temos que mostrar para os nossos filhos que mesmo que haja consequência do nosso erro ou da nossa verdade, temos que falar a verdade. É isso. Se é pedra, é pedra. Mesmo que a gente, né, bata depois ou ele pague alguma consequência, mas ele tem que assumir a consequência do que ele fizer. Né? Tem que contar sempre a verdade. Não pode esconder. Mesmo em qualquer brincadeira, devemos ser firmes com os nossos filhos. Fala a verdade. É a verdade? Né? Porque isso, vou tornar a frisar, forma o caráter da criança. Então, temos que passar para as crianças valores importantes, valores que fiquem, que permaneçam. Passamos para os nossos filhos, ensinamos a eles serem humildes, a pedir desculpas, a pedir com licença, obrigado, a serem amáveis, né? Porque são coisas que ficam. Será que temos passado, nos preocupado em passar isso para os nossos filhos? Temos tido tempo, né, para dedicarmos aos nossos filhos para os pequenos detalhes, a gente está ali cobrando deles, né? Porque é importante. Bom dia, com licença, obrigado. Isso é importante e deve ser um legado que nós temos que deixar para o nosso filho. Não um legado de dinheiro, mas um legado que permaneça, que frua, que traga um caráter reto diante do Senhor. Ao levantar da mesa, né?
Eu me preocupo muito com isso, que meus filhos são relaxados. Mas ao levantar da mesa, estamos ensinando eles a tirarem os pratos, né? Porque é de pequeno que já começa. Tira o prato para não deixar o fardo todo para a mãe. Tirar o prato e colocar na pia. Então são coisas pequenas que a gente acha que não tem valor, mas que tem bastante valor, que são muito significantes para a vida dos nossos filhos. Então, devemos refletir na nossa vida a partir de agora, né, de hoje, o que estamos passando para eles. São influências boas ou influências ruins? Temos dado um legado que realmente vai permanecer, que vai formar um caráter para a vida eterna? Ou erramos? Erramos. Se já erramos, devemos agora fazer o quê? Corrigir os nossos erros e tentar consertar, pedir de Deus ajuda, né? Porque sozinhos não conseguiremos, mas pedir de Deus ajuda para sermos influências positivas na vida dos nossos filhos. Então devemos deixar um legado que não se acabe. Eu quero deixar um último verso com os irmãos, aqui em Eclesiastes, capítulo 12, os versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer ao juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós vamos dar conta a Deus de tudo. Nós devemos ensinar aos nossos filhos a guardar e amar a Deus sobre todas as coisas. Senhor, Ele possa, nos ajudar a sermos influência para o bem na vida dos nossos filhos. Que Deus nos ajude e nos abençoe a cada dia. Amém.